Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Inovativos, onde a gente busca uma agenda cooperativa de reunião entre grandes lideranças e empresas para discutir os principais desafios que impactam a economia digital. Nosso propósito é que a inovação e a tecnologia impactam diretamente as empresas para ter um foco no cliente. Hoje, todas as áreas do board estratégico devem ter esse olhar se elas desejam buscar o crescimento sustentável dos seus negócios, né? E na jornada de projetos que nós desenvolvemos, temos as empresas que acreditam nessa causa, que participam também como convidados, e aquelas que são as mantenedoras, que ajudam a sustentar esses projetos, né? E hoje, então, nesse encontro, quem está permitindo que ele aconteça, queria agradecer ao WorldPay, o Thiago, que está aqui conosco. Obrigado, Marcos. Prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre como os meios de pagamento ajudam nessa experiência do cliente e na otimização do dia a dia de cada uma das operações de diversas empresas. Com certeza, muito obrigado. Esse bate-papo ele vai estar registrado em formato multimídia. Nós teremos vídeo, reportagem e o áudio podcast. Vocês vão poder conferir na plataforma Inovativos. Não deixem de acessar, comentar, compartilhar se o conhecimento foi rico com a sua rede para que todos tenham acesso à informação, né? A gente vive numa sociedade que a cooperação hoje faz a diferença. E hoje, com um time de lideranças que estão protagonizando, né, as transformações nos setores e nas empresas que representam, é uma grande honra. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado. E seria muita presunção minha querer apresentá-los, né? Então, queria fazer uma primeira rodada, começando aqui com o meu amigo Marcos, e a gente segue a sequência, falar um pouco sobre você, conta um pouquinho da sua atuação e a empresa que representa, para a gente depois iniciar nosso bate-papo aí nos tópicos, tá legal? Ótimo. Bom, primeiro de tudo, bom dia aí, muito obrigado pelo convite, é uma honra e um prazer muito grande poder estar aqui representando a Simpla. Eu sou CFO da Simpla atualmente e como CFO também tenho o chapéu lá de antifraude, que acho que vai se conectar bastante aqui com o nosso painel de hoje, né? Então, espero que a gente tenha aí discussões de bastante qualidade, é um grupo muito qualificado e vamos que vamos. Maravilha, obrigado, Marcos. Imagina. Bom dia a todos aí, obrigado pelo convite, Inovativos e WorldPay. Eu atuo na ClickBus. ClickBus hoje é o maior marketplace de passagens rodoviárias do Brasil. Tenho a cadeira ali de CFO, também com os chapéus de estratégia, RH e CX. Fantástico, obrigado, Felipe. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou o Flávio, eu sou responsável no grupo OLX pela área de soluções financeiras, né, tecnologias de pagamento, captura de transação e também prevenção à fraude transacional. Acho que a gente vai ter bastante oportunidade de trocar bastante ideia hoje, né, bastante informação. Obrigado pelo convite. Maravilha, obrigado, Marcos. Bom, obrigado pelo convite. Meu nome é Alexandre, eu trabalho na Wine, eu sou lá COO, então não sou diretamente responsável pelo tema de fraude, mas acaba que é um tema que permeia a companhia inteira, assim como os meios de pagamento, mas a gente está sempre preocupado com a conversão do cliente. Então, tudo isso acaba tendo muito presente no nosso dia a dia. Acho que vai ser um bate-papo bem enriquecedor aqui. Maravilha. E eu sou o Thiago Medeiros, diretor de novos negócios da WorldPay. A WorldPay é uma empresa que está no Brasil desde 2015, atuando como adquirente e também como gateway. Nós somos um dos maiores adquirentes do mundo, então acho que a pesquisa, inclusive, eu vou trazer alguns dados, insights interessantes para vocês. Acho que vai ser bem bacana para um pouco que direcionar o bate-papo aqui. Acho que são dados muito relevantes que nós trouxemos numa pesquisa que foi feita esse ano para essa discussão. Com certeza, acho que entrevistaram mais de 25 mil pessoas, né, ao redor do mundo. Que legal. Sim. Sempre é bom ter os dados norteando o bate-papo, né? O tema de hoje, pessoal, sem fricção, mais transação, estratégias para a otimização de pagamentos no e-commerce. Quando a gente fala sem fricção, a gente está olhando muito para a experiência do usuário, né? Que ele tenha uma jornada positiva, que o pagamento seja fluido, que não seja um obstáculo, de modo que ele possa estar fidelizado e recorrentemente ali com você. Diante disso, vou até pegar um pouquinho histórico recente, né? A bolha.com, no início dos anos 2000, a gente teve aquela boom, aquela especulação muito forte para o setor de e-commerce, não correspondeu com as expectativas, algumas empresas quebraram, o mercado teve que se apertar os cintos, se reajustar. E aí, um pouquinho mais à frente, veio o lançamento do iPhone em 2017, que transformou o mercado com marketplace de aplicativos, né? Também o armazenamento na nuvem da Amazon, permitindo aí que novos empreendedores e empresas digitais surgissem de forma ágil. E isso tudo num contexto da Web 2.0, que é um período da internet que as interfaces vieram ser facilitadas por meio das plataformas digitais, né? A gente tinha antes, na Web 1.0, década de 90, algo muito estático,
não tinha interação com o usuário, e após o boom do e-commerce a gente viu esse cenário mudando, plataformas intermediando essas relações de forma mais fluida. E grandes exemplos aqui nos nossos amigos, né? A gente estava até brincando antes de iniciar, a pessoa vai comprar um combo de vinhos numa situação promocional, vai vender na OLX, depois ela comprou um ticket no evento ali da Simpla, e ela foi para o evento de ônibus ali do Marketplace, tudo isso sendo transacionado pela WorldPay. Então, olhem como as coisas estão bem conectadas, né? Então, a gente iniciar nossa primeira rodada, e até considerando aí os números e dados relevantes que a WorldPay coletou, eu queria falar um pouquinho de cenário. Então, cenário no Brasil e no mundo, a gente está trazendo um pouco dos insights que vocês obtiveram, depois a gente entender a realidade de gestão de meios de pagamentos na empresa de cada um de vocês. Então, a gente vai para o macro, micro, e entra aí na realidade dos amigos. Tá bom? Tiagão, conta um pouco para a gente, então, do cenário do e-commerce global e o que vocês têm visto de tendências, desafios. Depois a gente vem para nível Brasil e direciona para os nossos colegas. Legal, Marcos. Hoje é um cenário extremamente complexo, eu diria, para os comércios. Porque se nós nos colocarmos como consumidores, nós nunca tivemos tantas opções de meios de pagamento como hoje. Eu gosto muito de uma frase do Juan Pablo, que é o nosso General Manager para a Latam, que ele diz o seguinte: quando o e-commerce começou, você podia pagar de várias formas, desde que fosse com cartão de crédito. E era mais pura verdade. Você não tinha ali um Pix, você não tinha um Buy Now Pay Later, você não tinha as carteiras digitais. Então o mundo evoluiu muito quando a gente fala de meios de pagamento. Por um lado bom, porque você tem uma melhor experiência do consumidor, você tem uma redução de custos para os comércios, mas isso gera muita complexidade. Esse estudo ele foi super interessante, nós fizemos ele entre abril e maio, com mais de 25 mil consumidores em 9 países diferentes, incluindo o Brasil. E ele trouxe um pouco dessa visão, de como o consumidor busca quando ele está comprando, o que ele gosta, o que ele não gosta, enfim. Quando a gente olha para meios de pagamento, um primeiro dado interessante é que 8 a cada 10 pessoas entrevistadas disseram que meios de pagamento com uma boa experiência de meio de pagamento são super importantes na hora de uma compra. Então, quando você pensa numa boa experiência de meio de pagamento, a primeira que vem na minha cabeça são os aplicativos de transporte. Você entra no aplicativo, você seleciona o seu destino, entra no carro, sai do carro e você praticamente não viu como aquela corrida foi paga ou que método de pagamento você utilizou. Então, essa é uma experiência fantástica. Então, se você olhar desse formato, e levar para outros tipos de comércio, então varejo, enfim, um serviço online, como que você pode oferecer essa mesma operação frictionless, digamos assim, ou invisível, né? Então, um outro dado interessante, mais de 80% dos entrevistados disseram que gostam e preferem comprar através de um clique. Então, você entrar num site e ter que digitar os dados do cartão, preencher todos os seus dados pessoais, endereço, aí seleciona o método de envio, enfim. Então, quando você tem várias etapas, isso também gera um abandono de carrinho. Então, esse é um outro dado muito importante desse estudo. Agora, quando a gente fala de otimização de meio de pagamento, a gente não pode falar só da experiência do usuário. Isso passa por uma gestão de custos, passa por uma simplificação do back-office, maior segurança, porque não adianta você dar uma experiência super fácil para o consumidor, se isso te gera, no final das contas, um chargeback ou um risco de fraude, você tem, enfim, outros problemas relacionados a essa compra. Então, o estudo, e aí eu vou falar ao longo aqui, acho que do nosso bate-papo, trazer outros dados, traz muito essa visão, mas de diferentes formas. Acho que não só focada na experiência do cliente, mas passando por várias partes, eu diria, desse etapa. Agora, voltando para os meios de pagamento, um outro dado super interessante é que os cartões de crédito eles perderam força e eles vêm diminuindo a penetração ao longo dos anos. Hoje, por exemplo, as carteiras digitais já são o método de pagamento mais utilizado no mundo. 50% de todos os pagamentos no e-commerce foram feitos com carteiras digitais. E com exceção de América Latina e Oriente Médio, todas as demais regiões já têm as carteiras digitais como método de pagamento mais utilizado. Isso que eu achei bem interessante, porque no Brasil a gente não utiliza muito carteira digital, e você falou que mais de 50% globalmente, então acho que são cenários bem diferentes, assim, de acordo com a cultura e com os hábitos de compra de cada região, né? Exatamente. No Brasil você tem um cenário distinto que o Pix ocupou esse espaço da carteira digital no e-commerce. Então, em vários mercados, acho que o único mercado no mundo hoje que tem uma solução
tão robusta e interessante de transferência entre contas como o Pix é a Índia. Mas se você olhar nossos vizinhos da Argentina, o Mercado Pago é uma carteira digital e domina, vem crescendo muito. Se você olhar em outros mercados, Europa, Estados Unidos, as carteiras digitais vêm crescendo exponencialmente. Claro que nos mercados mais consolidados, Estados Unidos e Europa, o cartão ainda tem um peso significativo, porque muitas vezes ele está embedado na carteira, né? Você está pagando ali com Apple Pay, com Google Pay, dependendo do seu celular, e por trás você tem um cartão de crédito. Mas é muito interessante ver essa movimentação dos métodos de pagamentos alternativos ocupando essa posição que foi dos cartões durante muitos anos. E se você olhar alguns mercados específicos, isso é bem interessante. Então, eu trouxe 2 mercados aqui que são distintos. China. Se você olhar na China, os cartões de crédito hoje representam menos de 5% de todas as transações no e-commerce. Isso é fantástico. As carteiras digitais aí muito potencializadas pela Alipay representam mais de 80%. Sim. E a China é um caso interessante, que eles saltaram da moeda física, né, do papel, para a moeda digital diretamente, para o QR Code. Você ia nas feiras lá, os vendedores com QR Code pendurado no pescoço. Não teve essa briga de POS, de maquininhas e de bandeira de cartão que a gente ainda vive aqui. Exato, eles saltaram essa etapa. Mas, ao mesmo tempo, se você olha outro mercado muito mais consolidado e tradicional, como a Alemanha, os cartões também representam ali em torno de 10%, 11% das transações no e-commerce. Então, você tem ali à frente dos cartões as carteiras digitais, você tem o pagamento entre contas à frente. Então, assim, é muito interessante ver como o mundo mudou. Então, eu gosto muito da frase do Juan Pablo. Por isso, você tinha uma experiência completamente diferente quando surgiu o e-commerce. Você praticamente era o cartão de crédito e era a única forma de você fazer pagamento. Óbvio, aqui no Brasil a gente sempre teve o bom e velho boleto, que também começou lá no e-commerce, mas os outros países não. Então é muito interessante ver essa mudança. E aí a WorldPay busca auxiliar as empresas em como lidar com tantos métodos de pagamentos distintos, fazendo a gestão desses meios de pagamento. Muito bom. Até para sintonizar nossa mesa e audiência, eu tenho alguns números, você me fala se eu estiver errado. Eu busquei no mercado. O e-commerce global está mapeado em 6 trilhões e o e-commerce brasileiro em 700 bi. Sim. Então dá para ver um pouco a realidade global e quanto a gente representa, né? O Brasil hoje é o 9º maior mercado de e-commerce no mundo. Está pegado ali com o Canadá. E um outro dado interessante do estudo é que mostra a China ultrapassando os Estados Unidos em volume no e-commerce. Então foi bem interessante também ver essa mudança de comportamento. Tá, muito bom. Então contextualizamos o cenário de forma global, viemos para o Brasil, nossa terra natal. E agora eu queria entender um pouquinho da realidade nas organizações de cada um dos amigos aqui. Quem está disposto aí a começar? Eu posso falar. Bora. Acho que uma curiosidade sobre o setor rodoviário, ele, ao contrário do que o Thiago falou, que ao longo dos anos aí o e-commerce veio crescendo no Brasil, a digitalização do setor rodoviário ela demorou mais a acontecer. Então, até a pandemia, mais ou menos 5 a 10% só das transações de compra, né, de passagens rodoviárias eram feitas de forma online. Com a pandemia e com a entrada do Pix, que aconteceram mais ou menos no mesmo momento, a gente percebeu um avanço aí mais considerável das transações online. Hoje a gente ainda tem cerca de 30% a 40% das compras são realizadas online, então acho que é abaixo aí da média de, por exemplo, setor aéreo, outros setores. E o Pix, sim, é o mais representativo, aí casa com que o Thiago trouxe. Então, a gente vê uma oportunidade bem grande, né, no mercado dessa migração do offline para o online. E aí, a ClickBus, a gente está também proporcionando novos métodos de pagamento. Então, além do cartão de crédito, a gente tem o NoPay, a gente tem o próprio Pix, transferência bancária. Então, a gente está também olhando, né, entendendo a realidade dos nossos clientes e buscando oferecer mais métodos de pagamento alternativos. Você falou que pré-pandemia estava em torno de 5% do setor rodoviário, já batemos 40%, é isso? 40%. E aí varia um pouco de região para região, né? No Sudeste, aí eu diria que está mais para 50%, 60%. Em outras regiões, Nordeste, Norte, o percentual fica ali
redor de 30%. Um grande salto em um curto período de tempo, mas ainda com um mercado vasto aí a ser explorado, né? Exatamente. Legal. Boleto faz parte aí dos meios de pagamento ou para o setor? Não, boleto nunca fez parte, acho que não é um método utilizado. Tá legal. Marcão, conta um pouco da Simpla aí. Claro, a nossa realidade é um pouco diferente da ClickBuzz, né? Hoje nós já temos mais de 90% das nossas transações online, né? E nós oferecemos diversas formas de realizar esse pagamento. Então, o tradicional cartão de crédito, que foi mencionado aqui, o Pix, que ele veio rampando muito rápido desde a implantação dele, hoje já representa quase 40% do total de transações na companhia. E, além disso, nós também temos o boleto, né? E por que o boleto? Porque no ramo corporativo, onde a gente atua muito forte, é muito baixa a penetração dos outros meios de pagamento. O boleto ainda é uma parte significativa. Então, por essa razão, a gente tem boleto. E, obviamente, a gente vai seguindo as tendências de mercado e estamos procurando expandir. Então, como você falou das wallets, né, Thiago? A gente, embora saiba que por trás ali tem sempre um cartão dando uma responsabilidade, um suporte, né? A gente tem também a Apple Pay, né? A Google Pay, e também utilizamos o NuPay, que também é uma parte expressiva da nossa operação. Eu acho que, em suma, seria isso aí. Marcos, eu estava refletindo até como cliente Simpla aqui. Eu imagino que vocês tenham uma quantidade enorme de eventos corporativos e eventos de entretenimento. Imagino que os boletos sejam mais para os eventos corporativos, que aí passa por setor de compras e RH das empresas, né? Ou estou errado? Não, você está correto. O boleto ele ainda é bem representativo no segmento corporativo. Para os demais, a gente já tem aí o mix, principalmente de cartão de crédito, que responde por cerca de 60%, e o Pix 40%. Tá. E o interessante, é notar que com a introdução do Pix nos nossos meios de pagamentos, praticamente a gente acabou com o cartão de débito. O cartão de débito está inexistente. Olha só. O cartão de débito é interessante, porque é um meio de pagamento que nunca decolou, mesmo antes do Pix, no e-commerce. Né? No mundo físico é diferente, acho que todos nós utilizamos até hoje, onde o Pix ainda tem dificuldade. Eu acho que ano que vem isso acaba com o Pix por contato, né? Na maquininha. Mas o cartão de débito ele nunca decolou, acho que pela grande dificuldade dos bancos, da experiência do cliente, ali das várias verificações. Então, era um produto que não me surpreendeu em nada com o lançamento do Pix, ele praticamente desaparecer do e-commerce. E aí, só um ponto do que tanto o Felipe quanto o Marcos comentaram, do Pix crescendo exponencialmente, no Global Payments Report que nós fizemos e lançamos aí já há alguns meses, o Pix ele aparece no Brasil em segundo lugar, ainda atrás dos cartões de crédito no e-commerce, mas ao longo desse ano a gente já estima que ele já ultrapassou os cartões no e-commerce. E já deve aparecer no próximo ano como método de pagamento mais utilizado em 2024. Hoje ele representa o quê? Um terço, mais ou menos? Um terço das transações no e-commerce. Os cartões de crédito ali com mais ou menos 40% e o Pix atrás. E a projeção era que em 2027 o Pix ocupasse ali metade de todos os pagamentos no e-commerce. É legal ver essa realidade de vocês de Pix, porque lá na nossa empresa é muito diferente, porque nós somos uma empresa de recorrência, né? Então a maior parte das pessoas que compram com a Wine são pessoas que são assinantes. Então a gente precisa da questão da recorrência de todo mês ir lá cobrar. Infelizmente a gente ainda não tem o Pix recorrente, a gente está super ansioso para essa regulamentação que está vindo, acho que vai ser super boa para a gente. Então o que acontece com a gente é que 90% das transações no e-commerce são, na verdade, com cartão de crédito. Porque quem compra no nosso e-commerce é essencialmente o nosso assinante. E como ele é assinante, na hora que ele se tornou assinante, ele botou o cartão de crédito, todos os dados ficam salvos na plataforma, ficam tokenizados, então toda vez que ele vai comprar, o cartão já está salvo, ele não precisa colocar CVV, é uma transação muito mais limpa. Então, acaba que ele usa o meio de pagamento preferencial dele, que é o meio que está associado à assinatura dele. A gente até vê o Pix aí com 7, 8% mais ou menos de penetração, mas ainda pequeno, mas ainda assim, esse 7, 8 é porque a gente faz muita campanha de pague no Pix e tenha desconto e coisa do tipo. Tá. Então, estamos ansiosos para ter uma modalidade Pix recorrente para a gente conseguir mudar essa realidade. E o Pix recorrente ainda, eu comentei isso no último podcast,
é muito incerto. O que você tem hoje de recorrência, ele vem com juros atrelados, então acaba que o consumidor não quer pagar juros, ele tem um limite no cartão. Acho que até o Banco do Brasil anunciou essa semana, ou semana passada, a possibilidade de você utilizar o limite do cartão no Pix parcelado. Só que também com juros. Então, acaba que não faz sentido. Exato. Agora, se você tiver uma solução de recorrência sem juros, e aí é um Como se fosse um belo gato em desafio, conta, né? exatamente, é um Esse belo acho desafio, aí tem um potencial aí gigantesco. que- O Banco pegar- Central chegou a dar alguma previsão desse PIX parcelado? Tinha uma previsão para esse ano, né? Não me lembro as datas, né? Mas acho que houve uma postergação para o ano que vem. Sim. Acho que eles estão fazendo Tá. todos os testes. Acho que, se não me engano, teve uma circular do Banco Central indicando que eles acharam alguma questão de segurança que estava a ser resolvida, né? Foi achada durante os testes, acho que é isso que é importante. E acho que tinha uma data para esse ano, foi postergada para o ano que vem. Então a gente está bem ansioso. No caso da OLX, né? A OLX, ela acho que passa por todas as situações aqui que os amigos falaram, né? Então, a depender do cliente que nós estamos falando, se é um cliente mais corporativo, a penetração do boleto é maior. Quando a gente vai para o nosso marketplace transacional, né, o C2C, aí o cartão de crédito ainda é a maioria, né? Mas já com uma penetração bem relevante do Pix e também de outros métodos de pagamento mais recentes, né? Então, a gente sempre teve cartão e Pix. Recentemente, a gente integrou também com o NuPay, né? E eu acho que o grande lance é você dar alternativas para o cliente, né? Então, assim, a depender do cliente, vai ter um método de pagamento que lhe satisfaça melhor, seja por comodidade, seja por acesso a crédito, seja por maior segurança, o que quer que seja. Então, acho que os e-commerces têm que dar alternativa, tem que democratizar a forma de pagamento, né? Então, quanto mais opções, melhor para os clientes. E imagina o grande desafio de orquestrar todos esses meios também, né? Que aí a gente vai até para o nosso próximo tópico, que é a experiência do usuário. E a gente viu até vocês trazendo alguns dados, o perfil do consumidor é que gera ali qual meio tem mais adesão na plataforma de vocês, né? Então a gente viu aqui evento B2B e B2C, já tem meios de pagamentos que cada um acaba adquirindo mais desse formato, né? Eu vindo de aplicativo de mobilidade, até como o Thiago falou, eu tinha 5, 6 opções disponíveis ali de meio de pagamento, às vezes você até se perde, pode clicar na errada. Então a experiência do usuário tem que estar de fato norteando isso tudo. Tem uma linha tênue também entre ter todas as opções, mas às vezes elas não serem o perfil do seu público e você acabar gerando um problema também nisso. Então, como de fato orquestrar para ter uma experiência adequada para o seu perfil de negócio e perfil de público, né? E aí agora eu passo a batata quente para vocês aí. Vamos começar com o Marcos? Vamos. Eu tenho a percepção de que a hora do pagamento no online é o grande finale, né? Então não adianta nada você ter uma experiência muito fluida, envolvedora, né, sob a ótica do comprador, se chegar naquele momento ali a transação emperrar, por alguma razão cair no antifraude. Então é sempre uma decepção, uma experiência, e aí, como o Thiago mencionou há pouco, acaba tendo que tornando a operação ineficiente e mais cara, porque aí você tem que tentar, de alguma forma, recuperar aquela confiança e vai lá no carrinho. Então, tudo isso gera custo, né? Então, nesse contexto, o que a gente tem experimentado lá na Simpla, depois de muitos erros e acertos, né? Tentar fazer um modelo meio híbrido. Então, essa experiência ela é fundamental e permeia muito a questão da segurança também. O usuário ele tem que estar absolutamente seguro de que aquele momento da transação final ali, tudo vai ocorrer de uma maneira perfeita. Então, hoje, qualquer e-commerce tem que ter uma certificação PCI Compliance. Caso contrário, você gera uma série de dúvidas na cabeça do consumidor que talvez faça com que ele não complete a transação. Além disso, você precisa ter também um antifraude muito robusto. E por que isso? Porque no nosso modelo especificamente, a fraude ela pega pesado, principalmente nos eventos de entretenimento, né? E aí existe uma maneira de você não ter fraude, é só a gente não vender, é uma maneira mais fácil, né? Você não tem fraude. Então a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então esse trade-off ele precisa ser muito bem equilibrado. E por último dar mecanismos. Então a gente tem
uma conexão direta no modelo principal lá, quase 80% das nossas transações, elas são plugadas diretamente numa adquirência. E nós temos como modelo de fallback o gateway, o modelo de gateway, que isso permite uma flexibilidade muito grande da Simpla em poder, né, se conectar rapidamente a outras adquirentes de uma maneira muito tranquila, sem necessitar um desenvolvimento interno pesado. Então, esse é basicamente o conceito que a gente usa, e não podemos esquecer também do time de payments / fintech, que está o tempo todo tentando sempre melhorar a experiência do cliente ali. Então, eles trabalham incessantemente na melhora dessa experiência ao longo da jornada, mas principalmente pensando no grande finale lá, que é o pagamento. Acho que Só uma dúvida, você falou de gateway, vocês usam, numa mesma transação, se ela é negada, vocês tentam aprovar ela em diferentes adquirentes? Como é que é a sua experiência? É isso, a gente tenta fazer o conceito do fallback, vai tentando rodar. Legal. Nós temos essa solução, a WorldPay tem dentro do nosso gateway um orquestrador, e aí você tem retentativa dentro da própria adquirência. Por mais maluco que pareça, você consegue aprovar na mesma adquirência, uma mesma transação, então assim, mas você também tem a retentativa em outros, e a gente também tem regras de limitação, porque você tem um número de retentativas que você pode fazer para você não receber multa de bandeiras, enfim. Mas achei isso super importante, porque você tem falso positivo, dependendo da adquirência, porque você tem uma camada de antifraude da própria adquirente, você tem, às vezes, limites estabelecidos de crédito no cartão, que passam no adquirente A, mas não passam no adquirente B, por distintas regras. Então, acho super importante para os grandes comércios ter essas rotas, essas distintas opções de roteamento das transações. Acho que equilíbrio é a palavra, né? Você tem que, hoje em dia, claro que com todas as ressalvas, né, e guardando a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Acho que hoje todos os e-commerces, as plataformas digitais, elas dispõem de uma quantidade de dados muito significativa, né, para você conseguir entender a parte comportamental de compra de um vendedor ou de venda de um vendedor que você possa credenciar na sua plataforma. E esses dados têm que ser utilizados de forma que você consiga entender esse comportamento pré-gateway, né, para que você possa utilizar no gateway e aí você já ter uma condição de colocar uma experiência menos fricção para aquele cliente. É claro que a fricção ela é importante, né? E eu já vi casos, inclusive, que é o oposto, né? Existem clientes que não tem nenhum problema em fazer uma coleta de biometria facial e se sente até mais seguro. Tem clientes que acham que usam o Pix, por exemplo, porque quando você gera um QR Code e vai no app do seu banco, que você loga e você lê aquele QR Code, dá uma sensação. Então, assim, a verdade é que os clientes, eles são diferentes, né? Então, você tem que ter um pouco desse equilíbrio. Como que você consegue dar uma experiência sem fricção, mas ao mesmo tempo que transmita uma segurança muito grande? E os dados, acho que é sempre a saída, né, com relação a isso, né? Você acaba conhecendo a experiência, ainda mais quando você tem um e-commerce que tem mais recorrência, né? Acho que fica até mais tranquilo de você conhecer esse cliente, né? Então, acho que entender a parte comportamental dos usuários é muito importante para que na etapa final, né, que a experiência do usuário, ela começa muito antes da transação, né? Vai na procura, busca de produtos, no nosso caso, conversa entre vendedores e compradores através de chat, então você tem toda uma parte de conectividade. Tudo isso vai gerando uma gama de informações da experiência do cliente lá dentro. Quando ele vai para a compra, é praticamente, como você falou, né, a cereja do bolo, o fechamento desse ciclo de negociação. Ali, quanto mais você conseguir utilizar esses dados para poder conhecer e entender esse comportamento, você consegue dar uma experiência mais fluida para ele também no pagamento. E me tira uma dúvida, Flávio. Na OLX, as transações são mais direcionadas ao consumidor final? Ou também tem ali direto com os lojistas? Na verdade, a gente tem dois modelos na OLX, né? A OLX ela é o maior marketplace de classificados, né, do Brasil, né? Então a gente coexiste dois modelos. O modelo do classificado tradicional, onde você anuncia, um vendedor anuncia, o comprador interage e se encontra em algum lugar para entregar o produto e paga por fora da nossa plataforma, como o modelo classificado tradicional. Mas a gente também oferece a garantia do OLX, que é
a opção do transacional. Ou seja, se você é um vendedor, tá? E aí existem categorias, existem limites de valores, evidentemente categorias de imóveis, automóveis não são elegíveis, né? A gente está falando aqui mais de categorias de bens de consumo, né? Quando você vai subir um anúncio, a gente oferece a opção de tornar o anúncio transacional, né? Que é a garantia da OLX. Nesse momento, a gente credencia, se ele aceita, a gente credencia aquele vendedor, pessoa física, né? Como um vendedor dentro da plataforma, abre o gateway no anúncio dele, a gente abre uma conta, ele é credenciado dentro da subcredenciadora como se fosse um vendedor, sendo um vendedor mesmo, tem uma conta escrow, e aí a gente entra no modelo clássico também de e-commerce. Então, se eu for te vender meu celular e você pagar através da OLX, você vai me pagar através do NuPay, através de cartão de crédito, através de Pix. Esse dinheiro cai numa conta escrow, que fica retido, eu mando para você o item que você está comprando, você recebe, vê se está tudo direitinho, dá ok, e aí a gente libera esse dinheiro para o seller. Tá? Então, a gente coexiste esses dois modelos, diferentemente de outros e-commerces que são 100% transacionais, a gente oferece os dois modelos, o classificado e o transacional. Tá, eu como usuário estava buscando entender o modelo. Quem não está no setor imobiliário ou automotivo, imagino que tenha tido o uso do OLX mais vendendo celular, alguma coisa assim, então tem uma visão muito B2C, né? Mas eu sei a força de vocês com automóveis, imagino tanto de rede varejistas de carros que vocês devem ter cadastrados lá, dessa mesma forma o setor imobiliário, né? Com muitas imobiliárias ali buscando ofertar seus imóveis. Na OLX a gente intermedia no segmento de bens de consumo, é C2C na verdade, né? São pessoas majoritariamente pessoas vendendo para pessoas no segmento C2C. Quando a gente entra para o segmento de automóveis imobiliários, aí inverte, né? Aí a gente tem muito mais clientes profissionais e grandes imobiliárias, grandes construtoras, grandes lojas de automóveis vendendo. E aí a gente também tem uma relação de venda com eles, mas aí não são produtos de pessoas para pessoas. Aí são esses clientes nossos adquirindo os produtos da OLX. Quais são os produtos da OLX? Justamente os pacotes de destaque, as assinaturas de anúncios, né, e uma série de outros produtos que a gente também fornece para esses clientes. Então, mas aí somos nós, a OLX, vendendo os produtos para os nossos clientes. Certo. Então tem um pouco dessa diferença. Maravilha. Legal. Bom, na Wine, o que a gente tem visto, assim, muito nas nossas lojas, além do e-commerce, a gente tem as lojas também, e a gente faz uma porção de vendas através de WhatsApp. O WhatsApp se tornou uma ferramenta super interessante para venda também. E a nossa loja tem uma característica de delivery bem importante. Metade das vendas da loja acontecem para delivery. E a gente usa muito link de pagamento também. Acho que eu não sei, na experiência de vocês, se link de pagamento tem se tornado um canal relevante. E recentemente a gente aprimorou o link de pagamento, que a gente já leva no link de pagamento o cartão de crédito que está salvo na nossa plataforma. Então, quando ele entra no link, ele só tem que escolher qual cartão ele quer e botar o CVV por uma questão de segurança, para a gente evitar que tenha um vendedor mal intencionado e faça uma venda para o cliente sem o cliente ter conhecimento e tal. Isso é bem legal porque está mudando realmente essa experiência. A gente viu que os clientes estão mais satisfeitos com essa novidade e as transações. A gente tem sempre um percentual de transações que não são completadas porque o cliente não coloca o CVV, mas depois que a gente colocou a carteira salva, diminuiu bastante essa quantidade de transações. Então, de novo, a experiência a favor do cliente aqui, facilitando o momento da verdade ali, como o Marcos falou, né, que é a hora da transação. E tinha esquecido que a Wine tem uma rede de lojas físicas, que é o caso, né, de uma nativa digital que cresceu tanto, fez um movimento inverso que o varejo costuma fazer, né? Vocês expandiram para uma rede de lojas físicas e tem a impressão que deve funcionar como um centro de distribuição também para online. Perfeito, você já matou. Então, o projeto de lojas, ele é um projeto, sobretudo, de descentralização do estoque. Porque pouco antes da pandemia, com esse movimento de Mercado Livre, Magalu, Amazon, todo mundo entregando super rápido, a gente falou, cara, não dá para operar um centro de distribuição do Espírito Santo e entregar em Porto Alegre super rápido, entendeu? Essa operação é muito custosa. Então a gente precisa colocar estoque mais perto dos clientes. A gente tem uma sorte que a gente mais ou menos sabe onde os clientes estão, porque os clientes são assinantes, então a gente consegue descentralizar dessa forma. E aí, uma vez tendo um estoque lá, cara, então aproveita para fazer uma loja, né? Porque também tem um monte de cliente que gosta da conversa do tete-a-tete, vinho ainda é um produto que muita gente não sabe comprar, na verdade a maior parte dos consumidores ainda não sabe escolher. Então precisa de algum tipo de assessoria, então precisa conversar com alguém. Então tem que ter os vendedores, tem muitas opções. Aquela frase que o pessoal fala quando você não conhece, na dúvida vai no chileno, né? Só que são muitas opções de chileno, então tem que ter cuidado também. Então
muita gente gosta de contar com um vendedor e aí a experiência de loja é super boa, porque dentro da loja você pode fazer a compra toda através do app, usando tudo que está salvo no seu app. E também, se você estiver fora da loja, o vendedor conversa com você e faz a venda por WhatsApp. Então, é uma experiência bem frictionless, assim. Aliás, eu recomendo que os amigos, quem não conhece, até a audiência, é uma loja diferenciada a experiência da Wine mesmo. De fato, você vê que é uma empresa que começou digital e veio trazer a melhor experiência integrando o físico e o digital no ponto de venda, né? Quando a gente criou a loja, a gente fala que o CEO lá, o Marcelo, falava: o mundo não precisa de outra loja tradicional de vinhos, entendeu? Então a gente tem que fazer uma loja realmente diferente. Aí é super integrada mesmo a experiência que você tem no app e a experiência dentro da loja. Que legal. Agora, olha que interessante o ponto que ele trouxe da venda por WhatsApp, que o método de pagamento mais utilizado é o link. E faz todo sentido. Agora, acho curioso e com uma experiência importante. O WhatsApp, nativamente, ele tem uma forma de pagamento dentro do aplicativo. Ninguém usa, porque não é uma experiência tão prática. Então, você tem um outro método de pagamento sendo inserido ali, que é o link. Você envia o link via WhatsApp, a pessoa acessa e faz o pagamento, que ocupou um espaço, porque os clientes tiveram provavelmente uma má experiência, todo mundo teve uma má experiência, enfim. E você sabe se isso também é lá fora, Thiago? Eu lembro que o WhatsApp tentou trazer o payment deles quando o Banco Central estava para lançar o Pix, né? Mas falou: opa, peraí, agora não, no momento certo. Lançou o Pix, que acho que comeu grande fatia do que o WhatsApp Pay ia estar buscando. E lá fora, você sabe se tem uma informação, se eles têm uma maior adesão? Não sei dizer nem se o WhatsApp tem a forma de pagamento dentro do aplicativo lá fora, tá? Para ser bem sincero, posso dar uma olhada, mas foi curiosidade minha que surgiu mesmo. Eu não sei se realmente eles têm essa forma de pagamento. Acredito que não, tá? Porque eu morei na Espanha há 5 anos e não me lembro de ter visto essa solução de pagamento disponível. Pode ser algo somente do Brasil. Tá. Se me permitem acrescentar um ponto, eu acho que essa dobradinha Pix com o WhatsApp, eles acabam tomando muito mercado do long tail, do marketplace em geral, porque acaba que tem pessoas que preferem, se recusam a pagar as taxas ali e acabam conectando diretamente o lojista, né, ou o produtor, enfim, no nosso caso, para tentar fazer a transação fora da plataforma. Então, a gente tem que encontrar sempre mecanismos de oferecer uma experiência melhor, mais segura para trazer esse cara novamente para dentro da plataforma. Eu estava ouvindo o Alexandre falar, eu acho que assim, uma coisa muito importante para os e-commerces é você cada vez mais investir na recorrência. Claro que cada um tem seu modelo de negócio, mas recorrência é um negócio muito importante, porque ele gera, obviamente, receitas com mais previsibilidade, mas também gera mais conforto e você consegue prover um serviço mais prático para os consumidores, no final das contas. E eu, antes de vir trabalhar no e-commerce, eu trabalhei sempre na indústria de meios de pagamento, principalmente cartão de crédito, né? E querendo ou não, o cartão de crédito aí vem perdendo espaço, evidentemente, porque vão aparecendo novos métodos de pagamento. Alguns deles têm o cartão de crédito por trás, como, por exemplo, uma carteira digital, mas de toda forma vem perdendo. Mas o cartão de crédito ainda entrega para o e-commerce uma questão da recorrência que eu acho que ainda falta um pouco para os outros métodos evoluírem. Né? Então é isso que a gente espera, né? Métodos mais eficientes, métodos mais seguros, mas também acho que uma fortaleza que o cartão ainda tem, e não é porque eu trabalhei sempre com cartão, né? Ainda tem uma questão da recorrência, né? Então para você, como você fala que a penetração é muito forte do cartão é por conta disso, né? Então acho que é um pouco essa a expectativa, né? E a recorrência mostra que o cliente está confortável naquele ambiente digital. Então, se é uma coisa que o cara compra todo dia, toda semana ou eventualmente todo mês, já tem uma relação de confiança estabelecida, né? E o cartão de crédito ele propicia isso, né? Então, acho que a recorrência dos outros métodos é uma coisa importante que a gente espera que evolua. Tem o débito em conta, enfim, houve o DDA em algum momento para também tentar suprir isso, mas acho que assim, nenhum deles chegou na praticidade do cartão de crédito. Eu acho que tem uma questão de segurança atrelada a isso também, desculpa interromper, que é o outro método, por exemplo, o Pix, eu não me sinto seguro. Eu nem tenho o aplicativo de banco mais no meu celular corrente, tá no meu celular em casa. Então, você obrigatoriamente tem que, se você está numa operação na rua e quer fazer, né, você obrigatoriamente tem que entrar no teu banco para você conseguir transacionar. Ao passo que o cartão, ele já é mais fácil ali. Você bota a tua digital, clica lá na maquininha. Queria ouvir um pouco a realidade de vocês ali, Felipe, no setor de transportes. E uma pergunta adicional maior parte é B2C ou também tem corporativo?
E aí, diferenças de classes sociais, imagino, com meios de pagamento distintos. Ali traz um pouquinho desse segmento. Tá. Então, como eu comentei no início ali sobre a digitalização, que ela demorou um pouco mais para acontecer, né, no setor rodoviário, e ela vem acontecendo, principalmente depois da pandemia, a gente tem uma recorrência muito inferior, por exemplo, ao Wine, né? Hoje a gente tem uma recorrência média entre 1,5 a 2 passagens por pessoa por ano. Então é uma recorrência muito menor, né? E o método de pagamento mais utilizado é o Pix. Então é um desafio duplo aí, né? De como fazer com que as pessoas transacionem mais e de forma digital, né? Então, esse é o primeiro desafio. Falando um pouco, acho que a experiência parecida com a da Simpla, a gente trabalha hoje com um orquestrador de pagamentos também, onde a gente implantou esse ano esse orquestrador e vem tendo ganhos bem efetivos, principalmente nessa questão de retentativas, de criar fluxos, né? O cliente que tem menos propensão, o cliente que já é um cliente mais recorrente, enfim. Então, a gente cria diferentes fluxos para maximizar a aprovação e diminuir a fricção ali para ele, né? Então, a gente vem trabalhando esse ano com o orquestrador. Internamente, a gente tem uma área de pesquisa dentro da ClickBuzz, onde a gente acompanha ali o NPS diariamente, né, do pós-compra, né? Então, depois que o cliente realizou a compra, como é que foi a compra para ele, se teve algum problema, alguma dificuldade, a gente tem um comitê para tratar, né, e melhorar a experiência do cliente, tá? Muito bom, obrigado. E para fechar esse tópico, então, primeira rodada, né, de UX, experiência do usuário, visando a fidelização, recorrência e ganho de escala do negócio. A gente está falando então de conversão, né? Aí, Thiago, você tem algum dado legal para trazer, algum comentário para a gente fechar esse tópico e ir para o seguinte? Sim. Acho que é muito interessante ver que são empresas distintas, com modelos distintos, com as mesmas dores, né? De como melhorar a experiência do cliente. Acho que um ponto interessante quando você olha meio de pagamento é você analisar a indústria que você atua. Um dado, o Flávio começou da importância dos cartões, e eu concordo 100%. Se você pega uma vertical de turismo, por exemplo, o cartão tem uma penetração gigantesca. E vai ser muito difícil com o Pix ou para outros métodos de pagamento ocupar esse espaço. Porque ele oferece benefícios que vão além da experiência da compra. Aí você tem ali os pontos, as milhas, enfim, o acesso à sala VIP. Então você tem outros benefícios atrelados àquele meio de pagamento. Um outro ponto interessante com relação ao perfil de consumidor, um outro dado que o Flávio comentou, você tem que analisar os dados, entender o perfil daquele cara, o comportamento. Acho que até nós mesmos temos perfis diferentes dependendo do ticket médio do pagamento. Quando você fala de biometria, de 3, 4 etapas de segurança, se você está comprando, sei lá, um carro no cartão, 10 mil reais, 20 mil reais, um auto, você não se importa em fazer ali 4, 5 etapas de verificação, você até prefere. Agora, imagina você está comprando uma camiseta e aí você tem que abrir o aplicativo do banco, agora biometria, aí você recebe um SMS. É uma experiência péssima, né? E aí, olhando do estudo, Marcos, trazendo alguns dados, 55% disseram que abandonam a compra, se são necessárias várias tentativas, então vai de encontro com o ponto comentado pelo Marcos, de olha, eu tento rotear a transação, fazer uma retentativa, porque se você tenta uma vez negado, se tenta outra negada, a pessoa acaba abandonando. Né? Um outro dado importante, 48% disseram que abandonam se tem muitos passos. E aí os passos não estão nem ligados à questão de segurança. Mas, por exemplo, você tem toda a jornada, né, de conquistar o cliente através de uma publicidade. Ele clica, vai lá, seleciona os produtos, chega no carrinho, aí ele tem primeiro, preenche seus dados. Agora preencha os dados do envio. Agora selecione o método. Agora preencha os dados do cartão. Muitas etapas, se você dificulta a experiência para o cliente, você também tem um abandono. E 45% de abandono se eles são redirecionados para outro site. Então vai muito em linha com o ponto do débito, né? Você sempre era redirecionado para o aplicativo do banco. Você não tinha isso explicado claramente no checkout, então você diz, peraí, isso aqui está parecendo fraude, está parecendo um hacker que está me mandando um link, então você também gera um abandono. Agora, acho muito importante você entender o perfil do consumidor, porque até mesmo consumidor pode ter perfis ou atitudes distintas, dependendo do site que ele está comprando ou do valor que ele está pagando. Boa, fantástico. E esse ambiente
assim, o Brasil ele tem um ambiente de insegurança diferente de outros países quando se trata de fraude, por exemplo. Então, quando você pega, por exemplo, benchmarks na Europa, é muito comum você fazer transação com débito na internet e você fazer uma autenticação dentro do site do seu banco, né? Isso é bastante comum. Aqui no Brasil, o débito, principalmente, nunca decolou na internet, justamente por conta da diferença do prazo de liquidação entre crédito e débito, que por si só no Brasil é diferente do que no resto do mundo, né? Que no Brasil o crédito tem um prazo de liquidação maior, né? E justamente por essa insegurança de você estar num e-commerce, por mais que seja um e-commerce conhecido seu, e aparecer um pop-up do site do Internet Banking do seu banco, você colocar sua senha, né? Coisa que na Europa é muito tranquilo. Aqui no Brasil, os bancos, enfim, todo o mercado gasta muito dinheiro fazendo comunicações comportamentais, né? Ou seja, nunca pedimos senha, nunca pedimos token, não retiramos cartão. Então, assim, há uma comunicação muito importante que acontece dos bancos da parte mais comportamental, explicando para os consumidores como se comportar na internet, né? E justamente a autenticação, de certa forma, vai de encontro oposto a isso, né? Que é justamente abre uma tela, por isso que, de repente, o Pix ele é uma solução, porque não é que aparece na tela. Então, essa experiência é muito, muito importante. Então, você gera o QR Code na tela do e-commerce, o cliente ele tira o celular dele, se autentica no celular, num ambiente completamente apartado, e lê o QR Code. Aí alguém pode falar, mas qual que é a diferença de você abrir ou você ser redirecionado? Completamente diferente. Sim, entendeu? Então essa parte de experiência ela é muito importante, ainda mais no ambiente específico do Brasil. Sim, e até para colocar a nossa audiência em sintonia, então a gente estava discutindo até então conversão, olhando para a experiência, para gerar essa fidelização e crescimento do negócio. E a experiência de compra em termos estruturais, né, de viabilização dessa jornada, ela se baseia no tripé, que é a conversão, que a gente acabou de falar. Aí nós temos performance e ganho de eficiência e a antifraude, que são justamente os dois tópicos que a gente vai abordar em continuidade para fechar esse tema de forma integrada, né? Então, o Flávio até entrou um pouco já nesse tópico nosso seguinte, que é justamente entender como que o processo de fraude e segurança da informação, as camadas que são necessárias para garantir a segurança do dado e da compra, mas ao mesmo tempo não criar tantas fricções que tornem essa aquisição de um produto, de um serviço difíceis, né? Como esse dilema cibersegurança versus uma experiência fluida, como que vocês têm conduzido no dia a dia e nos desafios das plataformas e empresas que vocês lideram? Joguei a batata quente na mesa. Lá na Wine a gente tem um time lá de antifraude que ele acompanha diariamente, hora a hora, né? As tentativas de transações, os cadastros novos e quanto a gente está tendo de falso positivo, falso negativo. Então, muito do que acontece na temperatura do dia a dia mesmo, a gente ter um time monitorando isso real time para poder passar a informação para a gente o que está acontecendo e não está acontecendo. Acho que uma outra coisa que é legal no nosso caso é que as áreas de negócio têm um funil de conversão muito claro. Então, tem lá todas as etapas. O cara entrou, o cara passou para a etapa do carrinho, clicou no carrinho, preencheu os dados, não sei o quê, e converteu. E aí, quando a gente vê que na última etapa lá está tendo alguma diferença muito grande de acessos versus conversão, isso é ao mesmo tempo gatilho para o time de antifraude estar entendendo se está acontecendo alguma coisa. Então, naquele horário, naquele final de semana, normalmente às 15 horas, qual é o tipo de fluxo que a gente tem no nosso site para assinatura? É X. Se está acontecendo 3X, 4X, vamos parar e ter muito mais cuidado na hora de olhar aqui. E aí as ferramentas de antifraude ajudam muito, né? Porque por mais que a gente tenha equipe olhando, não dá para acompanhar, né? Porque também o fraudador está evoluindo também. Sim, eles estão cada muito, dia mais especializados, mais rápidos. Então a gente precisa das ferramentas sem dúvida. Bom ponto, né? Apoiar. A tecnologia, ela evolui o lado bom e o lado ruim, né, do jogo. E até um dado para aquecer mais esse tópico nosso aqui, saiu uma reportagem recente no Portal Inovativos essa semana, uma pesquisa do Data Senado, que entrevistou 20 mil usuários do e-commerce e 1 a cada 4 usuários já sofreu uma tentativa de fraude. Então, é um dado que embasa bem aqui os desafios que a gente vive, né? Então, eu queria passar aí para o... Bom, acho que na OLX, acho que assim, o assunto de prevenção à fraude, assim, o assunto de segurança na OLX é prioritário,
né? Então, a gente tem tanto ferramentas de mercado antifraude, como a gente também tem modelos internos, né? A gente tem uma área bem grande que faz a segurança e a modelagem comportamental e garante toda a segurança na experiência do marketplace. Então, login, segurança de conta, anúncios, esse tipo de coisa. E a gente tem um time também que faz a prevenção à fraude transacional, então do gateway para frente, né? E a gente combina, como eu falei anteriormente, né, a gente combina tanto ferramentas de mercado, né, que a gente usa, já que já tem modelos que conseguem trazer informações importantes do mercado, né, e a gente combina também com modelos internos que nós mesmos desenvolvemos, né, que pega justamente, como eu comentei, essa gama de dados que são fornecidas ao longo da experiência e modela isso de uma forma comportamental para tentar discernir um pouco e separar idôneos de fraudadores, né? E aí você vai colocando barreiras de defesa, que acaba sendo isso, né? Você vai criando barreiras de defesa para justamente você ir separando e cada vez mais dar essa experiência sem fricção e ao mesmo tempo muito segura para os consumidores. Certo. E enalteci, né, que eu já fui na loja, tive experiência como cliente da Wine, quero enaltecer o time de suporte da OLX, que eu sou cliente também, e como a gente falou, a tecnologia suporta o bem e o mal. O mal estava tentando ali me levar para uma fraude de venda de produto em que o fraudador tinha uma conta na OLX, ele viu meu anúncio, ele me mandou um e-mail externo da plataforma da OLX, colocou todas as características como se fosse a OLX. O bom é que eu já sou usuário calejado também de internet. Eu vi, eu falei, pô, tá pouco estranho esse domínio. Entrei em contato com o suporte, me deram todas as diretrizes e não sofri a fraude, mas todo o caminho levava para, de repente, isso acontecer quando a pessoa é desinformada, né? E não repara em detalhes do contato. Então, você vê, você tem um usuário que entra dentro da sua plataforma tentando fraudá-la. E o time de vocês foi um suporte excepcional ali, resolvemos. A gente, da mesma forma que eu comentei que os bancos fazem muita comunicação falando, né, não pedimos senha, não pedimos nada, não pedimos token, né, para criar essa questão mais comportamental, a gente também atua muito forte em relação a isso, sempre orientando os clientes a justamente não sair da plataforma, né? Então, o que é o mais comum, entra um tema importante de engenharia social, é justamente quando o fraudador tenta tirar o cliente idôneo da plataforma, então puxar para outros lugares, WhatsApp ou e-mails que podem ter essa questão que você falou. Então, a nossa principal orientação é sempre que existe uma comunicação, e a gente fomenta que isso existe, justamente essa interação entre comprador e vendedor, justamente pela origem de classificado que nós temos, que toda interação seja feita dentro da plataforma, através do chat, né? Para que nunca saia e o pagamento, e justamente a opção do transacional que a gente oferece, com conta escrow, com a garantia OLX, é justamente para adicionar mais uma camada de segurança. Então, ou seja, toda com a visualização, comunicação, negociação que acontece entre vendedor e comprador, e o pagamento aconteça 100% dentro da plataforma, onde a gente consegue garantir, né, essa segurança. A gente repara, então, que é uma moeda de duas faces ali, né? Você tem, de um lado, a empresa buscando ter toda a tecnologia e suporte necessário, mas tem o lado do usuário, do cliente, que tem que passar por uma educação e conscientização como consumidor digital, né? E a fragilidade pode estar do lado dele, e se isso ocorrer, às vezes pode até do controle da empresa. Então, esse lado de conscientização e educação, acho que passa em termos de sociedade até, né? Não é só uma responsabilidade da empresa ou só do consumidor. Agora, essa sua experiência é interessante, Márcio, porque ela faz link também com a pesquisa que mostra que um atendimento rápido, um atendimento fácil para o consumidor diminui muito, por exemplo, o chargeback. Uma coisa simples. Por quê? Às vezes você... acredito que todos nós, com certeza, já fizemos uma compra no cartão, chegou a fatura, um nome esquisito, aí você começa, não sei onde eu estava, tal. Então, se você lembra na data, olha, eu fui em restaurante tal, deixa eu checar se é o restaurante. Se você entra e precisar passar por, sei lá, 2, 3, 4, 5 etapas, tem uma URA muito extensa, enfim, tem uma dificuldade em ser atendido, provavelmente muitas pessoas vão lá, não, olha, não reconheço essa compra, quero fazer uma contestação. Então é muito interessante ver como o suporte pós-venda também é super importante. Então uma facilidade ali de atendimento via chatbot, WhatsApp, ou um número de telefone explícito ali para você chamar, também é super relevante. Verdade. Conta um pouquinho o setor de vocês. Imagino que devam existir eventos fakes ali que tentam arrecadar dinheiro da galera. Exato. Conta aí um pouco pra gente. Vamos. Infelizmente, eu não tenho o tempo que vocês têm, né? Tanto na Wine quanto na OLX. O nosso produto eu chamaria que é um pouco mais perecível, né? Então,
o tempo de reação ele tem que ser muito rápido, porque o fraudador normalmente ele cria um evento, às vezes é um evento bom, não é um evento fake, mas o que ele faz? Ele pega os dados que vazaram de alguma outra plataforma e tenta esquentar esses dados comprando um ingresso. E aí, imediatamente, ele já passa aquele ingresso adiante, tentando vender com deságio, alguma coisa fora da nossa plataforma. E aí, depois disso feito, se a gente não captura isso, normalmente ele faz esse ataque muito próximo ao evento, de forma que não dê tempo para o usuário do cartão perceber que ocorreu a fraude, né? Então, o nosso tempo ele é muito curto, então tem que ser muito ativo. E a gente sempre monitora 3 KPIs muito importantes, né? Que é a conversão, o nível de chargeback e principalmente falso positivo também. E aí a gente vai criando camadas. Então, a gente tem agora o 3DS, a gente está implementando o reconhecimento facial, porque uma vantagem também para o bom comprador é que um evento que a gente chama de sexy, que é aquele show normalmente que dá sold out, o cara não se importa, normalmente está envolvido ali uma emoção dele, ele quer ver o ídolo e tal. Ele não se importa de dar até o CPF da tataravó dele. Se preciso for, ele vai, né? É claro que a gente não pode criar tanta fricção, mas nesses casos, se você consegue colocar camadas adicionais, você acaba tendo um resultado melhor, né? Então, esse equilíbrio que a gente precisa sempre buscar para ter uma operação mais saudável, né? Porque a fraude ela é complicada. Né? Isso é a mais pura verdade. Eu fiz esse mesmo comentário em um outro bate-papo que eu relacionei a ingresso de futebol. Se você tiver que fazer exatamente CPF tataravó, mandar certidão de nascimento para assistir a final do seu time, você não se importa. Então, acho que depende muito de novo, Exato. do tipo da compra, seja do valor de ticket médio ou da emoção que esteja envolvida. Vale a pena você investir em uma maior segurança, porque o comprador não vai se importar. E o bacana disso é que quando a gente fala de segurança, ele tem um desafio que nem a gente falou no outro bloco, de equilíbrio, pelo seguinte: quando a gente está falando de transações financeiras, a gente está falando de gateway de pagamento, a gente tem que lembrar que é um ambiente de negócio muito regulado, né, pelo Banco Central. Então tem uma série de regras que têm que ser cumpridas para mais e para menos. Ou seja, eu acho que uma coisa que evoluiu muito no mercado brasileiro, acho que no mundo em geral, mas no brasileiro principalmente nos últimos 10 anos, enfim, foi essa maior segurança para o consumidor, né? Então o consumidor ele tem estado cada vez mais respaldado com relação a algum problema que ele venha a ter, o que é o correto, né? Então, isso principalmente no cartão de crédito. Então, assim, você tem regras de bandeira que dão liability de fraude para o banco ou para o comércio, a depender do nível de autenticação que você pede. Ou seja, o cliente, na imensíssima maioria das vezes, ele tá respaldado corretamente, né? E, em contrapartida, você também, como e-commerce, então você tem que garantir a segurança, o que está perfeito. Mas você também não pode pedir qualquer dado à torto e à direito, porque você tem agora a LGPD. Você só pode pedir informações, você não pode botar um formulário de 127 dados do cara, porque você, pela LGPD, você só pode pedir dados que sejam de verdade necessários para aquela atuação. Então você tem que garantir a segurança corretamente, só que você também não pode pedir dados que vão além da conta, você tem que pedir os dados exatos, né? Então acho que isso é um desafio importante, né, para você poder equilibrar essas duas partes. E eu acho correto, porque no final das contas, quem está ali no centro é o consumidor. Exato. Ele tem que ter a segurança dele preservada, tem que ter um ambiente de confiança para poder fazer compras no e-commerce. E além disso, ele tem que estar também respaldado de dar as informações de uma maneira muito própria para aquele fim, né? Porque hoje as informações das pessoas é um bem muito importante, né? Tem uma discussão que é um podcast todo sobre isso. Foi importantíssimo esse passo, né? Porque as empresas antes iam armazenando dados, uma avalanche que muitas vezes nem usavam. E cadê o respeito à ética com as informações do seu consumidor, né? Então hoje as empresas pensam duas vezes o que ela vai armazenar e se isso é realmente necessário. O que for além é um risco para o negócio, né? Uhum. Comenta um pouco, Felipe. Comentar um pouco, acho que é um pouco parecido com o caso da Simpla. Hoje, mais da metade das passagens são vendidas no último dia, no dia da viagem, né? E boa parte, no que a gente chama ali de last minute, 1 hora antes da viagem acontecer. Isso potencializa o risco de fraude, né? Então, lá na ClickBuzz, a gente montou há 2 anos uma squad específica para olhar para meios de pagamento.
Então, tanto novos desenvolvimentos quanto o aprimoramento, antifraude do que a gente tem hoje. E acho que o interessante é que dentro do time financeiro a gente tem uma gerência que olha especificamente para o negócio, para os meios de pagamento, né? Então, está bem próximo à área de negócios, junto com o time de produtos e tecnologia. Acho que essa parceria funciona muito bem para fazer acompanhamento dos indicadores, olhar novos negócios também, novos meios de pagamento. Então, é assim que a gente trabalha lá na ClickPlus. Boa. E, Thiago, para fechar esse tópico, algum comentário adicional? Eu acho que em relação a esse equilíbrio, né, de até onde eu vou com as regras de antifraude e até onde eu permito os clientes comprarem sem tanta segurança, é uma pergunta que é muito difícil de você ter uma resposta na ponta da língua. Eu acho que, em relação à fraude, é sempre importante trabalhar com parceiros que conheçam desse segmento. Acho que tentar fazer por conta própria, acho que é impossível. Custo muito alto e não vai ter eficiência de alguém especializado, né? Custo muito alto e como você comentou, você tem tecnologia para o bem e para o mal. O Brasil só fica atrás do México em quantidade de fraudes no mundo e-commerce, né? Então, é o segundo país com maior quantidade de fraudes no e-commerce. Mas eu acho interessante muito esse movimento da inteligência artificial, que vem ajudando muito no combate à fraude. Então, você já tem inteligência artificial que identifica, por exemplo, se você está fazendo um pedido online, geralmente você faz com um certo ângulo do celular. Se seu celular está ali esticado na mesa, deitado, enfim, a inteligência artificial às vezes capta isso e identifica, olha, é possível fraude. Então, você tem primeiro filtro ali. Então, acho muito importante contar com tecnologia. E um outro ponto importante também é os dados. Cada um de vocês conhece melhor do que ou qualquer um negócio, né? Mas você acaba que você tem a visão do seu negócio. Então, é muito importante também trabalhar com empresas que têm uma quantidade de dados muito grande. Quando eu falo, por exemplo, da WorldPay, nós somos privilegiados. No passado, nós processamos aí bilhões de transações no ano. Então, a gente consegue construir e ajudar as empresas a 4 mãos a desenhar estratégia de fraude, trazendo dados, óbvio, sem abrir nome, sem abrir nada, mas da indústria, mostrando, olha, você tem esse perfil dentro da sua empresa, é assim que o mercado no seu segmento atua, essas são as regras estabelecidas. Então, acho muito importante sempre ter um parceiro para trabalhar lado a lado e construir essa estratégia de fraude. Mas, de novo, é uma linha muito tênue ali, né? Porque se você exagerar, você acaba perdendo vendas. Se você abrir mão, você vai aumentar muito o nível de fraude e chargeback. Eu acho que essa expertise de experiência e vivência de mercado é importantíssimo, né? Vocês estão em 140 países, como você falou, o México está à frente do Brasil na fraude. Então, vocês estão vivendo algumas circunstâncias que às vezes nem chegaram aqui ainda, né? E aí vocês podem trazer isso como auxílio para o Brasil, por exemplo, né? Se antecipar com possíveis fraudes, né? Exatamente. Acho que não só na parte de fraude também, mas o pós-fraude. Como você faz essa contestação, como você responde, enfim. Se você tem ali a disputa em tempo real, que é uma das soluções que nós temos. Então, são vários aspectos importantes aqui no combate à fraude. E dado, sempre, eu acho que é o ponto principal. Quanto mais dados, mais fácil esse combate. Boa. Então, vamos para a última parte da nossa tríplice. Já falamos de conversão, falamos agora de antifraude e segurança da informação. Vamos agora para a simplificação de back-office, né? Falar um pouco de performance e redução de custos. E aí, meus caros, essa orquestração dessas múltiplas formas de meio de pagamento, como trazer mais eficiência, como reduzir o custo operacional disso tudo e gerir de uma forma fluida. Então, acho que o desafio não é pouco, não. Então, queria começar com você, Felipe. Eu vejo que tem uma equação aí que a gente precisa, é o grande desafio, né? Que é aprovação, fraude, custo e experiência do cliente, né? Como é que eu trabalho bem com esses quatro pilares, né? Eu posso, como foi falado aqui, eu posso não aprovar, eu não vou ter fraude, né? Eu também posso aprovar mais e ter mais fraude. Então, eu tenho que equilibrar, né? Qual é o ponto ótimo entre aprovação, fraude, quanto isso vai me custar e como que vai ser a experiência do cliente no final. Eu não posso ter uma experiência com muita fricção, que também eu vou perder o cliente, né? Então, acho que esse é o grande segredo aí, esse equilíbrio dessa equação, né? Acho que a gente, olhando aqui do lado da ClickBuzz, acho que a gente evoluiu bastante. Nossa aprovação
ao longo aí dos últimos 2 anos, a gente subiu em torno de 10 pontos percentuais, com uma fraude controlada. Nosso custo de transação reduziu na casa dos 30%. E em termos de NPS, nosso NPS, aí, até com pesquisas externas, é o melhor dentro da categoria. E pelo 3º ano agora a gente está concorrendo ao prêmio do Reclame Aqui. Então, acho que a gente, claro, tem sempre evoluções a fazer, mas acho que a gente está numa jornada bem positiva aí nessa equação. Muito bom. Tá livre aí, os microfones. Não sei, deixa eu pensar um pouco aqui. Acho que estava refletindo aqui sobre o que o Thiago falou. Acho que quando a gente fala de otimização de back-office, otimização da operação, eu acho que a principal palavra hoje em dia é parceria, né? Então, na OLX, a gente leva isso bastante em consideração. Houve uma época não muito distante onde a gente tinha uma tendência de desenvolver muito internamente algumas soluções, o que tudo bem, não tem grandes problemas. Acho que cada estratégia depende do timing que está determinada empresa. E mais recentemente a gente mudou isso um pouco. A gente continua desenvolvendo bastante coisa interna, mas a gente começou a procurar mais parceiros no mercado que já tenham produtos prontos, já tenham um know-how a depender do que seja a situação, para até que liberem os times internos da nossa empresa para focar no que é o core do nosso negócio, que é conectar vendedores e compradores, né? Então, mais recentemente, a gente fechou parceria com uma subadquirente, onde centraliza, funciona como sendo um hub de produtos de pagamento para a gente, né? Antifraude, como eu comentei, nós temos modelos internos, mas a gente também tem ferramentas externas, então a gente tenta fazer essa combinação, né? A gente gosta muito do modelo white label, né? Ou seja, a gente tem parcerias que ajudam na nossa operação, mas totalmente com a cara da OLX, né? O que também não exime a gente da responsabilidade, né? Então não é porque eventualmente eu tenho uma parceria com uma subadquirente, que na verdade é a entidade regulamentada pelo Banco Central para captura, para PCI, para poder fazer o Know Your Client do credenciamento de vendedores, mas ele está fazendo em nome da OLX, né? O cliente é da OLX, então isso não reduz em nem nada a nossa responsabilidade com a qualidade dessa operação. Então acho que parceria é uma palavra muito importante, né? A gente consegue otimizar, a gente consegue focar no nosso core, a gente consegue ter acesso a ferramentas que já estão prontas de mercado, que a gente não precisa gastar um tempo para desenvolver, mas ao mesmo tempo você compartilha essa responsabilidade com a qualidade da operação que você tem. E, Flávio, até aprofundando um pouquinho nesse ponto que você trouxe, e a integração entre esses parceiros está fluida ou tem algum desafio que tem que uma hora chamar todos na mesa ali para conseguir de fato ter uma fluidez? A nossa operação é uma operação bastante transacional, né? Então a gente tem muitas transações, né? Então assim, circulam nas plataformas da OLX mais de 50 milhões de pessoas por mês, tá? Então assim, dado o alto nível de transacionalidade do nosso negócio, sim. Então, assim, eu costumo dizer que os nossos parceiros são praticamente parceiros de trabalho mesmo, né? Então, apesar de serem empresas diferentes, a gente acaba... Então, assim, eu tenho, às vezes, relações de trabalho com parceiros meus mais frequentes no dia a dia do que eu tenho, eventualmente, com outra área da OLX, sim, né? Então, acho que, assim, essa relação de parceria, ela é diária. Bom. Ela tem que ser diária. Como que ela nasceu, Marco? Então, acho que pegando carona no que o Flávio falou, na Simpla a gente está mudando nosso mindset também. Então, no passado, a gente tinha o desejo de desenvolver tudo internamente, até coisas que não eram core para a gente. A gente começou a perceber que os sonhos eram infinitos, mas os recursos são muito limitados. Então, por que você vai dedicar o teu desenvolvedor, lá, teu time de produto e tecnologia desenvolvendo alguma coisa que você nunca vai se tornar tão bom quanto um parceiro, ao passo que você pode desenvolver e melhorar o teu aplicativo, a tua ferramenta, né? Então a gente começou a migrar, pivotar para esse modelo de realmente fazer associações com parceiros que possam trazer mais estabilidade na nossa operação, né? Principalmente de back-office, né? Porque é uma área que a gente não precisa ser o melhor. A gente tem pessoas tão melhores que a gente, sim, né? Empresas tão melhores que a gente, vamos aproveitar isso aí e focar realmente naquilo que nos importa. Então, acho que esse é um mindset importante e talvez isso venha
de um pensamento inconsciente da startup, né? Que quando uma startup começa, elas normalmente tem muito poucos recursos. Até para conseguir uma parceria dessa fica caro. Então, às vezes, o mindset do fundador ali é, cara, pô, vamos tentar desenvolver aqui. Mas à medida que você começa a ganhar musculatura, você tem que partir para um modelo desse, né? Não dá para fazer 50 milhões de transações lá querendo desenvolver tudo internamente. Dá para abraçar o mundo ali. Então, acho que a gente está caminhando nesse modelo também. Já um ano e meio, 2 para cá, que a gente começou a migrar para isso aí. Tem sido resultados muito positivos. Com certeza. Acho que contar com os parceiros, acho que além de contar com os parceiros de tempos em tempos, você tem que também estar revisitando o mercado e entender as soluções novas que tem, né? Porque aparece tanta solução nova que com potencial de redução de custo que é super importante para todas as empresas, né? Então, no ambiente de e-commerce, as margens são sempre apertadas, no nosso, pelo menos, varejo, é super apertado. Então, tem uma questão de controle de custo super latente na companhia. E aí, até fazendo link com isso, com algo que o Felipe falou, que é a questão da conversão, a gente teve uma experiência no passado que a gente fez um bid de adquirentes e a gente conseguiu reduzir o custo de adquirência assim, em algo tipo 20%, que seria super relevante para a companhia. Só que no momento que a gente fez a virada de chave, a gente errou um pouco no tamanho da virada que a gente ia fazer em cada um dos merchants e acabou que a gente viu uma queda de conversão em vários dos canais. Então, assim, o que era para ser uma redução de custo acabou sendo um detrator de venda, na verdade. Então, esse equilíbrio aí, além da questão da experiência do usuário, da fraude e tal, você também tem que equilibrar um pouco do que é custo e o que vai te separar de receita também. Né? Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado também com essa questão de custo, não é reduzir custo a todo prazo, a todo custo. Né? Tem uma linha tênue aí, né? Tem uma linha tênue aí, Tiagão, você viu que os desafios não são poucos, né? E como que vocês na WorldPay estão ajudando os clientes nessa jornada de otimização de custos e simplificação? Legal. Acho que posso citar algumas coisas que nós fazemos dentro da WorldPay. Primeiro, acho que é a facilidade de integração. A gente poderia dizer, imagina uma empresa operando em Brasil, Argentina, México, em vários países, mas eu gosto de falar Brasil, uma empresa nacional. Muito dificilmente ela vai trabalhar, dependendo do pote, com somente um adquirente. Você tem ali uma queda, você tem um aumento de custo ou uma taxa de aprovação menor, então você sempre tem que ter uma opção. E aí começa, poxa, que tanto o Marcos quanto o Flávio comentaram. Vou focar no meu core, desenvolver ali o meu produto, a minha estrutura, ou vou fazer além do meu core? Então, você, por exemplo, vai ter que fazer integração com 2, 3 adquirentes. Ou você vai focar em melhorar a experiência do consumidor. Então, não faz sentido. Então, uma das vantagens que a WorldPay oferece é que nós somos adquirente no Brasil, mas nós também somos gateway. Então, quando você olha a operação, nós temos outros 4 adquirentes conectados dentro do nosso gateway. É quase um orquestrador realmente. Brincando do exemplo que eu dei de regionalização, trabalhando em vários mercados, hoje a gente oferece, falando de América Latina somente, 14 adquirentes diferentes, além da nossa própria. Nós somos adquirentes hoje Brasil, Argentina, México e estamos lançando Colômbia. Então você consegue, através de uma integração única, ter toda essa combinação aí de adquirentes, de métodos de pagamentos diferentes, porque não adianta você conectar um adquirente, você tem um Pix? Não tem um Pix. Mas você tem um OxoPay, quando a gente fala de Mex? Não tem. Então, assim, isso é muito importante, né? Então, essa é uma das grandes facilidades que a gente oferece para o nosso cliente. Quando a gente fala de otimização de back-office, uma outra ferramenta fantástica que nós temos é o nosso dashboard, que é o Pazinho. Essa é uma plataforma que nós adquirimos, que ela foi construída pensando na indústria de meios de pagamento. Então, ela é diferente de um Power BI ou de outras soluções que você monta o dashboard, que você tem que construir. Então, dentro dessa plataforma, você já tem ali dashboards pré-estabelecidos, fazendo sentido para uma operação de meio de pagamento. Então, ela mostra aí custo, taxa de aprovação. Se você utiliza mais de um adquirente, ela já traz automaticamente comparativo. Olha, adquirente A versus adquirente B. Ela mostra perfil de clientes. Então, você tem uma quantidade de dados gigantesca. E um outro ponto interessante dessa plataforma é, de novo, não adianta ser um gateway, estar conectado em vários players, se depois na conciliação, que é aí onde pega muito no back-office, você tem lá, tem um reporte A num formato, reporte B no outro, reporte C, método de pagamento A eu não tenho essa informação, enfim. Então, nós também consolidamos isso dentro dessa plataforma. Então, para essa análise de
comportamento, performance, nível de chargeback, diferentes controles, eu acho que é uma das grandes vantagens que nós temos hoje a oferecer aos nossos clientes. Fantástico. Tomada de decisão baseada em dados, né? Exatamente. Precisa ter analytics em tempo real. Exatamente. Um outro serviço que a gente oferece é a otimização e a melhora na conversão de vendas. De que maneira? Hoje a WorldPay, na América Latina como um todo, nós não trabalhamos no que nós chamamos do long tail. O nosso foco são só em grandes empresas, só no enterprise. Então a gente tem um atendimento muito único para cada empresa. Então você comentou, eu fiz a migração de um adquirente para outro, minha taxa de conversão foi lá embaixo. No nosso caso, sempre quando a gente faz a implementação de um cliente, durante os 3 primeiros meses a gente considera como um período de ramp-up. Então a gente tem uma equipe dedicada que entra em contato com os principais emissores que vocês processam, por exemplo, para informar, olha, agora eles vão processar dentro da WorldPay, vamos entender, temos todos os cartões, temos todos os MIDs. Então tem um trabalho ali muito refinado, cliente a cliente, para você azeitar essa operação. E não adianta eu falar assim, não, com a WorldPay no primeiro dia só taxa de conversão. Não, é algo que é construído. Você tem que... Tijolinho para tijolinho. É muito interessante porque tem vários clientes que conectam um novo adquirente, um mês e desconectam. Não, piorou, tchau. E você tem que ter um prazo ali de 2, 3 meses para fazer esse ramp-up, porque esse refino é muito importante. E aí sua taxa de conversão aumenta. E o último ponto aqui, que eu concordo 100% com o Alexandre, não adianta você ter a melhor taxa do mundo se a sua taxa de aprovação está lá embaixo. Então é muito importante fazer esse cálculo. Falar, opa, peraí, esse cara está me oferecendo assim 10 bips, 5 bips a menos na minha taxa. Mas você colocou, e depois desse período de 2, 3 meses, você percebe que sua taxa de conversão é menor, não faz sentido. Então não é só um jogo de taxa, a conversão é muito importante. A diferença do valor e do preço. Exatamente. E uma aprovação maior paga-se o custo a mais. Total, né? Sim. Muito bom. Sobre esse tópico, senhores, algo adicional ou se mora para o próximo? Não, acho que podemos. Agora, queria fazer um exercício de futurismo com vocês para a gente concluir. Então, a gente fechou a nossa tríplice ali de conversão, performance, fraude, segurança, dando essa visão integrada para a nossa audiência. E exercício de futurismo nos tempos atuais é difícil também, né? A gente vive uma sociedade em transformação exponencial, a curva de evolução está muito rápida, mas temos que pensar um pouco à frente também. Se a gente ficar fechado na bolha, pagando incêndio só no que tem agora, a gente não sabe o que está por vir ali nos movimentos de negócio e desafios operacionais, né? Então, até a Móvel investe na Simpla. Eu lembro que um dos donos da Móvel falou, a gente tem que estar desconstruindo o nosso negócio a cada 3 anos, não foi? Então, isso tem que se aplicar para todos os setores, independente de qual seja. Eu queria, então, fazer um exercício próximos 3, 5 anos, não é um futuro tão longínquo, né? Mas a gente, pegando esses aspectos da tríplice que nós falamos, se vocês quiserem trazer alguma visão de tendência que vocês imaginam nos próximos anos, sabendo que a gente tem aí tokenização vindo, blockchain, fala Web3, que é já um pouquinho mais à frente também, são tecnologias que são meios, mas que a gente sabe que podem disruptar um pouco a forma de transacionar, de se relacionar e da experiência de compra, né? Então, vamos começar fechando o ciclo, e a nossa abordagem conclusiva também. Infelizmente, a gente não teria tema para a gente abordar o resto do dia aqui, né? Bom, o bom de futurologia é que você não tem tanta responsabilidade assim, né? Muito bom. Mas eu imagino que vai seguir na linha, sempre pensando cada vez mais no comprador como o sujeito central de uma transação, né? Então, melhora de experiência, a experiência do pagamento ela vai ter que ser fluida, segura, né, sob o ponto de vista da pessoa que está imputando os dados lá. Então, tokenização que você falou, eu acho que é um caminho sem volta, principalmente na nossa indústria, que eu imagino, pensando a Simpla não como uma empresa de ticket, mas uma empresa de tecnologia que por acaso transaciona, né, ou intermedia ticket. O token ele tem uma capacidade para o nosso negócio infinita. Então, você imagina que cada um vai ter um token, você pode fazer a transação ali, eventualmente, de um usuário que não queira ir naquele show, e ele vai poder fazer como se fosse o mercado paralelo, né, mas organizado e lícito, né, ali dentro, porque, de novo,
o ingresso ele é perecível, então não faz sentido você ter comprado seu ingresso e não poder ir naquele evento que ele está carimbado para você e você não poder transferir para uma outra pessoa, né? Não faz sentido. Então, eu acho que trazem oportunidades infinitas. Então, se eu pudesse olhar num horizonte aí bem curto, nem acho que 5 anos, mas um horizonte mais curto ainda, acho que daqui a 2 anos eu já vejo na minha indústria algo muito nesse sentido. Até como usuário, agora eu estava pensando, né, de ter esse boom de NFTs, né, que tornam um bem digital posse sem igual, que até então não existia esse tipo de tecnologia. Vocês já olharam, por exemplo, de um cliente que quer ter o ticket dele do evento da vida dele, do show, e ele vai guardar isso como posse? Já. Posso dizer que nem é um sonho, é um plano, só que ele ainda não está na nossa prioridade, que tem muito arroz com feijão para ser feito antes ali. Imagina. Mas já estão olhando para frente ali também, né? Sim. Fechado. No caso, acho que, falando um pouco de ClickBuzz, né, acho que como no início do podcast eu falei um pouco do desafio da digitalização, depois comentei um pouco da recorrência, então acho que eu vejo no futuro um aumento, né, dessa digitalização, a gente chegar a níveis iguais do aéreo ali, na casa dos 90%, e a recorrência também ser uma recorrência maior, então através de programas de fidelidade, por exemplo, que também são um pouco difundidos no setor. Uhum. E olhando um pouco mais para a experiência do usuário, acho que a tokenização, com certeza, e a carteira digital também, que o Thiago comentou no início, né, pouco difundida, no setor rodoviário menos ainda, e acho que é uma forma de eu também conseguir aumentar a recorrência, né, porque está ali a carteira digital, está ali o dinheiro dele, se ele receber um cashback, eu posso oferecer ali promoções, ofertas para ele. Então, acho que eu vejo essas tendências aí no futuro. O quão distante estamos das viagens autônomas em veículos autônomos? Eu acho que estamos distantes ainda. Não dá nem para mensurar ainda, né? Ainda Muitos desafios pela frente. Tem que ter asfalto bom primeiro, né? Esse comentário que hoje em dia, para você fazer um exercício de previsão de futurologia, você não precisa fazer um exercício no tempo, basta hoje você percorrer uma distância. Então, por exemplo, se você vai para um mercado, por exemplo, da China, você consegue ter um pouco da visão de como que será o futuro aqui no mercado brasileiro, provavelmente como exemplo, né? Quando a gente fala de viagens autônomas, hoje já tem um percentual muito grande de viagens autônomas em mercados asiáticos, por exemplo, a China. Carros, a OLX tem um percentual muito grande de automóveis, né? Um percentual muito grande da frota na China já de carros elétricos, né? Então, inclusive, comentaram comigo que tem muita cidade que é muito silenciosa por conta disso, é um pouco estranho, muito diferente da realidade brasileira. Quando a gente fala de métodos de pagamento, eu lembro que há alguns anos, quando eu estava, antes de eu vir para o e-commerce, que eu trabalhava na indústria de meio de pagamento, trabalhava numa bandeira de cartão, a gente falava muito de wearable, né? Então, tudo seria uma ferramenta de pagamento, né? Um acessório, uma pulseira para você poder nadar. Eu acho que isso, de alguma forma, abriu muitas opções, depois foi convergindo para o relógio e para o celular, que eu acho que resolveu bem o problema. E você vai para mercados, por exemplo, asiático, como vocês comentaram aqui em algum momento, houve um salto do papel moeda direto para o QR Code, ou seja, o cartão praticamente não teve uma penetração. E hoje, nem isso mais você usa. Você usa muito autenticação facial, biometria para fazer pagamentos, né? Então, eu acho que, assim, olhando para o futuro, eu acho que de verdade a desconstrução. A gente fala, quando é que o cartão vai acabar? O cartão físico ele pode acabar, mas o que talvez não acabe é uma credencial de pagamento, que a gente fala que tem que estar por trás. Mas o método de autenticação, eu acho que o método de captura de autenticação evolui. Então, eu acho que hoje está muito na pauta é justamente você fazer o pagamento com biometria, seja facial, seja da palma da mão, digital, o que quer que seja. Mas isso olhando para mercados bem mais maduros. Quando a gente fala de Brasil, eu volto a falar, acho que a nossa principal curiosidade de médio prazo, curto, médio prazo, principalmente quando a gente fala da recorrência e também o Drex, né? Acho que o Drex é um assunto importante, né? Como que o real digital vai permitir uma maior segurança, você no ato do pagamento, você já fazer a assinatura da posse daquele bem, né? Como que a tokenização, né? O blockchain vai permitir que você traga uma maior rastreabilidade
uma maior segurança e uma maior facilidade, né? Menos burocratização na parte transacional. Então, acho que isso é uma aposta de médio prazo aqui para o Brasil. Boa. Eu achei interessante ele falando sobre essa coisa, né? Às vezes você abre muitas opções e tal, e no final vão vingar 2 ou 3, então é um movimento de que as coisas expandem, expandem. Eu acho que meio de pagamento, você está falando que cada dia tem mais meios de pagamento, e eu fico pensando sobre isso, que talvez o que vai acontecer é que vai estar tudo centralizado num lugar só, e eu vou ter o meu meio de pagamento preferencial ali, e vou aprovar aquela transação através de biometria, através do meio digital, não sei como é que vai ser a forma, mas eu acho isso, acho que principalmente quando a gente olha do ponto de vista de perspectiva da experiência do usuário, né? A gente trazer menos opções para o cara ali dentro do site ou dentro do aplicativo e ter só a opção preferencial dele e ele já entrar direto naquela, com um clique resolver, acho que é a tendência, sabe? Eu acho que, pelo menos da minha... O bom de fazer futurologia é o que você falou, né? Se eu posso errar, não tem problema. Mas eu acho que isso, do ponto de vista de meio de pagamento, acho que é o que eu gostaria de ver, assim, como usuário e como companhia, sabe? Porque essa coisa da gente ter um usuário que está no meio de pagamento, a gente às vezes tem que oferecer outro, já que aquele não aprovou, acaba sendo uma fricção, e se a gente tivesse um meio que consolidasse tudo isso, então, tipo, cara, tenta no meu cartão A, se não dá no meu cartão A, vamos no meu cartão C, se não, aprova no Pix, já tem um limite pré-aprovado e coisa do tipo. Então, acho que a personalização da experiência do usuário, né, é um ponto que a gente precisa avançar aqui. Né? E a gente pode ter ir além, a hiperpersonalização, né? Com inteligência artificial, acho que isso vai ser muito, muito mais possível, né? Então, eu diria por aí. No setor de vinho mesmo, não dá para falar muito em novidade, em futurologia. Vinho é um produto milenar, não vai ter vinhos autônomos. Ou coisa E pensando no PDV, por exemplo, eu estava até imaginando que a loja de vocês já é muito automatizada. E a automatização que não tem é porque também precisa ter um sommelier, um suporte de venda. Eu acho que enquanto não tiver um nível de educação do mundo do vinho mais difundido... Cultura do vinho. Isso, a cultura do vinho mais difundida, acho que o sommelier ou o especialista vai ser sempre importante. Ou o amigo que conhece. Muitas vezes não é o sommelier, mas é aquele seu amigo que é referência, que sabe. Um pouco mais. Que pode te dar uma dica e tal. Ele sempre vai ser referência. Acho que aí tem uma coisa que a gente está tentando, que é como é que os dados de comportamento do cliente a gente consegue fazer recomendações muito mais personalizadas. Sim. Então, a nossa visão é que quando você entrar no aplicativo, você vai ter uma experiência muito diferente da minha, de acordo com as suas preferências, de acordo com o momento da sua jornada. Então, se você está no momento próximo à renovação da sua assinatura, eu vou falar com você sobre renovar a assinatura, não sobre comprar vinhos para o seu aniversário, por exemplo. Então, a gente quer levar nesse tipo de personalização. Muito bom. Mas é curioso, como o Alexandre falou, assim, né? Sempre tudo expande e depois converge, né? Então, você vai achando várias opções. Então, a gente fala muito de automatização, frictionless, tudo e-commerce, tudo remoto, tudo não sei o quê. E como que é importante, às vezes, também uma experiência do contato humano. Né? Então, isso também é importante no perda de vista. Né? Então, por mais que a gente queira dar uma experiência 100% digital, 100% frictionless, onde o cara consegue fazer qualquer coisa sem ter nenhum contato, mas tem muito cliente que também ainda precisa e quer ter o contato humano. Então, a gente vê grandes varejos eletrônicos abrindo loja física. A questão sommelier que você falou, como é importante, por mais que que a pessoa possa até conhecer de vinho, mas ele quer discutir, ele quer trocar uma ideia, né? Então, assim, o toque, a parte humana ainda tem que estar bastante presente. Depois da pandemia, assim, que a gente viu o consumidor muito mais gregário do que antes, sabe? Então, assim, o lance do contato humano, acho que as pessoas estão valorizando muito mais do que antes da pandemia, né? Quando todo mundo ficou isolado, falou, nossa, esse negócio não é tão legal. E eu acho que isso tem muito a ver também com as gerações, né? Agora tem a geração, a nossa, sei lá, X, tem os baby boomers que são antes da nossa e tal, e cada um tem uma característica diferente e talvez o e-commerce ele vai ter que abarcar de alguma forma todas essas gerações, né? Os gostos e preferências, né? Então, eu, por exemplo, eu prefiro estar lá e conversar com alguém, mas talvez o meu filho não. Em breve vai ser a Alexa com o chat GPT plugado ali, né? Até tava participando de uma reunião semana passada, falando sobre essa questão. O cara falou, bom, se você tem um filho adolescente e ele te liga, atende que deu ruim. Atende que o mundo tá acabando, né? Porque o cara não quer. E, Thiago, diante dessas dores e desafios vindouros também, olhando para frente,
Traz um pouco a sua visão como parceiro, né, que busca mapear essas dores e sempre trazer solução de ponta ali para jornada fluida de compra e transação segura. Não, bacana. Acho que exercício de futurologia é super complicado. Eu gosto de começar respondendo falando o seguinte, voltando 5 anos no tempo, ninguém falaria de Pix. Que vai surgir um método de pagamento que vai explodir no Brasil. Então, assim, é muito difícil. Se a gente vier mais próximo à nossa realidade de hoje, todos acho que comentaram aqui antes do primeiro bate-papo, ou ao longo do bate-papo, que implementaram o NuPay. O NuPay foi lançado há o quê? 6 meses, quase, acho que nem completou 1 ano. Então, é muito interessante ver como novos métodos de pagamentos vêm surgindo muito rapidamente no mundo. E concordo 100% com o Alexandre, acho que os que vão permanecer são os que oferecerem maior conveniência e facilidade e segurança para o cliente. Eu acho que as tendências quais são, na minha visão e na visão até da WorldPay? Uma consolidação dos pagamentos instantâneos. Então, a tendência, a gente entende que 2027, que foi até onde nós fizemos esse exercício de futurologia, as carteiras digitais vão ser o método de pagamento mais utilizado no mundo como um todo, aí com provavelmente próximo dos 60%. E acho que muito porque nós migramos do e-commerce do computador para o nosso celular. Então, acho que hoje tudo está na palma da mão e aí a facilidade das carteiras é incrível. Mas concordo com o Flávio. No final das contas, os cartões têm um papel fundamental. Eu acho que o que vai acontecer, o cartão não vai acabar, na minha opinião, longe disso. Eu até digo mais, o pessoal sempre brinca de futurologia e fala do dinheiro em espécie. Eu também acho que o dinheiro em espécie não vai acabar. Eu acho que tem vários mercados no mundo onde o dinheiro em espécie ainda é muito utilizado. E não estou falando de mercado subdesenvolvido, estou falando de Japão, de Alemanha. Então, assim, tem várias particularidades, né? Agora, coisas interessantes que eu ouvi. Blockchain, com certeza, acho que vai ter um papel fundamental de oferecer aí maior segurança e transferências mais rápidas. Então, você tem uma grande potencial. No Brasil ainda não é tão explorado. Acho que no Brasil não, no mundo como um todo, ainda tem muito a ser explorado dentro da blockchain. Do ponto de vista de segurança, biometria, com certeza. E aí acho que tanto no físico como no digital, acho que nas duas pontas, acho que a biometria vai ter um papel fundamental para você ter uma maior segurança nas transações. Quando a gente fala de personalização ou experiência do usuário, a inteligência artificial vai ter um papel fundamental. Exatamente o que você comentava, identificar ali quem está comprando, qual que é o momento, está próximo do aniversário, não está próximo da renovação da assinatura, não está, gosta de comprar o vinho A, B ou C, ou gosta de ir para um evento de show e compra com 3 meses de antecedência, com 2 meses de antecedência. Então, os dados e a combinação desses dados e o uso da inteligência artificial vai permitir que os comércios consigam personalizar cada vez mais a experiência. Que é justamente que a experiência que o Thiago tem é diferente da experiência do Felipe, que é diferente do Marcos, comprando talvez um mesmo produto numa mesma loja. Então, acho que isso é a grande tendência. E no caso do Brasil, especificamente, falando de meios de pagamento, o Pix deve se consolidar ainda mais, na minha opinião, tanto no e-commerce quanto no físico. A gente está sempre falando do Pix recorrente, que foi lançado. Eu acho que o Pix, por aproximação, vai ter uma, como posso falar, uma usabilidade ou uma adoção muito mais rápida do que o Pix por recorrência. No dia que ele estiver embedado na nossa wallet, vai ser fantástico, né? Que aí você não precisa acessar o banco. Que eu concordo 100% contigo, Marcos, falando de pagamento com Pix numa loja física. Eu não abro o aplicativo do meu banco para escanear um QR Code ou para digitar os dados, fazer um Pix se eu estou na rua. Jornada ainda com muita fricção. Né? Exatamente. Então, hoje, tanto no físico quanto no e-commerce, ela é mais rápida. Sim. Pessoal, encerrar com um tópico de futurismo ainda é difícil, né? Que tem muita coisa para a gente falar, é instigante. Quem sabe numa próxima a gente não faça um papo só focado nesse olhar para frente também. E a última coisa que eu queria comentar, Marcos, é só convidar todos a baixar esse estudo que nós fizemos. Está nas mídias sociais da WorldPay, acho que através do nosso canal do LinkedIn você tem ali o estudo completo. Ele é super interessante porque ele traz detalhes, não somente dados dos entrevistados, mas também testimônios ou testemunhos de alguns clientes da WorldPay, experiências ali de melhoria de back-office, diminuição de fraude, ou melhor, experiência de usuário. Acho que está super bacana, um estudo bem completinho. Não, fantástico. A gente falou, né? Dado aí fundamental para embasar a tomada de decisão. A visão de mais de 25 mil clientes em 140 países, traduzida num estudo, é riquíssima. Então,
A gente vai ter, como falamos, né, o vídeo, a reportagem e o podcast. A gente vai, inclusive, colocar o link para baixar o estudo da WorldPay e entregar esse conhecimento de forma completa. E longe de esgotar o tema, foi uma honra, uma alegria muito grande receber os amigos, Marcos da Simpla, Felipe da ClickBus, Flávio da OLX, Alexandre da Wine, Thiago da WorldPay. Meu muito obrigado, espero que possamos estar em breve novamente e não deixe de acompanhar os canais da Inovativos, uma jornada de, como falamos, de inovação digital e tecnologia aplicada à centralidade no cliente. E mais uma vez, obrigado WorldPay por proporcionar esse encontro. Vamos juntos. Obrigado. Obrigado. Prazer.